mais forte do pedido. Rogaram que Jesus colocasse a mão sobre ele. Às vezes nós fazemos pedidos errados para o Senhor Jesus. E às vezes Jesus não faz como a gente quer e o crente fica bicudo. Fica bicudo com Jesus. Jesus não fez o que eu pedi. Irmão, Jesus, Ele ainda é o Senhor. E nós somos os servos. A Bíblia diz que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Isaías diz em 55, Isaías capítulo 8, capítulo 55, versículo 8, versículo 9, o Senhor diz que os caminhos do Senhor Deus são mais altos que os nossos caminhos, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Escute, tem alguns que dizem que Deus é obrigado a fazer o que o Senhor, que a senhora quer. Isso é mentira. O Senhor é Deus, nós só somos servos. Nós temos que nos submeter à vontade do Senhor, nosso Deus. O texto diz que rogaram que Jesus colocasse a mão sobre ele. Mas Jesus, ele tinha um encontro pessoal com aquele surdo. Ele tinha um encontro pessoal, porque ele queria mudar a história daquela vida. Assim como ele tem um encontro pessoal comigo e contigo nesta noite, neste lugar. Porque os varões já disseram que hoje a tua vida ele vai mudar. Ele quer fazer de cada um de nós aqui verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores. O adorador, quando ele entra no templo, a preocupação dele é só adorar. É só prestar culto ao Senhor nosso Deus. Eu não consigo entender, mas como tem adorador que consegue cultuar e está no WhatsApp, mandando mensagem. Olha, Jesus está te vendo. Como é que tem adorador que consegue adorar e fica o culto todo conversando com a pessoa do lado? Você veio aqui para conversar, para colocar a conversa em dia, ou veio para adorar? Veio aqui para ficar vendo os seus e-mails, seus WhatsApp, ou veio aqui para render culto de louvor e adoração ao Senhor nosso Deus? Pediram que Jesus colocasse a mão, mas Jesus fez diferente. O texto diz que Jesus tirou a parte da multidão. Jesus o levou para um lugar separado. Porque Jesus não constrange ninguém. Jesus, ele quis conversar individualmente com aquele surdo. Hoje ele está falando comigo e contigo de uma forma particular. Está falando conosco de uma forma individual. O texto diz que ele tirou da multidão, particularmente, e diz o texto que o Senhor Jesus, tirando a parte entre a multidão, o Senhor Jesus colocou o dedo no ouvido dele. Marcos diz que colocou os dedos nos ouvidos. Jesus fez assim. Mas não pediram só para Jesus colocar a mão. Jesus sabe o que faz. E depois o texto diz que Jesus cuspiu e tocou na língua dele. Tocou na língua dele. Eu fiquei pensando, meus amados, o trabalhar do Senhor. Esse homem, Marcos diz que ele era surdo e falava dificilmente. Eu fiquei pensando, amados, sobre o surdo espiritual. O surdo nós temos aqui que é aquele que não ouve, é
aquele que tem uma deficiência auditiva. O som chega até os seus ouvidos, mas ele não ouve. E tem alguns crentes, meus amados, que são surdos espirituais. O surdo espiritual é aquele que não ouve. Ele tem uma deficiência auditiva espiritual. O som chega até o seu ouvido, mas não chega até o seu coração. Ele tem uma deficiência auditiva espiritual. A palavra de Deus não consegue ultrapassar as suas orelhas, porque ele é um surdo espiritual. Ele não valoriza os minutos que ele passa na presença do Senhor nosso Deus, ouvindo a voz de Deus ao seu coração. Ele é um surdo espiritual, porque Deus está sempre falando conosco, mas ele não consegue ouvir a voz de Deus.